Alguns profissionais trabalham porque amam o que faz. Amam trabalhar com crianças, amam trabalhar com inclusão, amam trabalhar com o próximo. É o caso da pedagoga, psicopedagoga, psicanalista e mediadora de inclusão, Thaís. Se vocês quiserem conhecê-la, visitem o canal dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela faz tudo com muito carinho e dedicação. Vale a pena conhecer. Fiquem em paz. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thaís. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, artista plástica e psicanalista. Hoje nós vamos falar de síndrome de Williams ou síndrome de Bowden. Só que antes, clica aqui no se inscrever, curte também, porque somente assim eu vou conseguir trazer informações de síndromes raras para vocês aí, para a gente poder fazer algumas atividades. Bom, vamos lá para o assunto. Síndrome de Williams. Síndrome de Williams acontece entre 10 mil pessoas, acontece apenas em 5 pessoas, de tão rara que ela é. O que ocorre? Então, eles têm uma anomalia no cromossomo 7, que é a falta de elastina. Bom, quais são as características físicas? As características físicas são bem particulares, eles têm traços marcantes, só que quando é criança não é possível ver isso, tá? O que acontece? Por isso que o diagnóstico é um pouquinho mais demorado e complicado. Às vezes a criança não dá sinalização de que ela tem síndrome de Williams. A sinalização que os médicos vão parar e olhar é se ela tem algum problema cardíaco. Então, se ela tem um problema cardíaco, pode ser que ela venha a ter, sim, síndrome de Williams, tá? E como que são essas crianças de síndrome de Williams? Elas são crianças que têm algumas dificuldades, têm deficiência intelectual, tem sim, às vezes apresenta problemas com descalculia e na linguagem também, na escrita, tá? E eles, assim, têm problemas na memória curta também, eles não lembram rapidamente das coisas, eles têm alguns problemas também em relação à parte motora, né? A parte tônica do corpo também é bem complicada. Então eles têm problemas inclusive para poder se andar, né, às vezes. Tem alguns casos que você percebe essa parte motora também, tá? E assim, eles também têm dificuldade muito com o barulho, são muito sensíveis ao barulho, mas eles têm uma grande facilidade com música. E aí que nós vamos entrar aí na parte da alfabetização. Bom, a alfabetização ela pode ser feita de duas formas. A primeira forma é com a terapia musical, que nós podemos fazer uma alfabetização, e a segunda forma é através da consciência fonológica, que inclusive eu já falei, né, num vídeo aí de síndrome de Down, da alfabetização, eu também já citei ali algumas coisas sobre consciência fonológica. Dá uma olhada lá também. Bom, quais que são as dificuldades maiores na aprendizagem delas, tá? Primeiro, atenção curta, a distrabilidade, a impulsividade, a dificuldade com emoções, sensibilidade aos sons, perseverar com o mesmo tópico de conversa e dificuldade no espaço e tempo, tá? Quais são os lados positivos da síndrome de Williams? Bom, eles têm habilidades linguísticas, eles têm boa memória auditiva, eles têm um engajamento social muito forte e eles também são ótimos com música e artes. Então a gente pode explorar muito isso deles no aprendizado.
Bom, quais são as diferenças, né, em que nós podemos tratar em relação à alfabetização, que nem eu falei da terapia musical e também da consciência fonológica. Por que da consciência fonológica? Eles apresentam aí uma dificuldade no vocábulo concreto, na leitura e na sua compreensão, inclusive, desta leitura. Então, é necessário, sim, fazer um trabalho verbal com essas crianças, tá? Inclusive, primeiro fazendo com que elas conheçam o alfabeto inteiro, de A até Z, né? E trabalhando todos os sons, toda a parte fonética do som para essas crianças, certo? E aí, né, a gente pode estabelecer também, né, um sistema de escrita que, na verdade, a consciência fonológica traz para poder trabalhar aí as crianças nesse sentido. E, assim, a ciência, ela está ajudando, porque foram feitos até alguns pequenos estudos falando que a consciência fonológica, ela ajuda em partes, tá? Mas é um dos itens que pode, sim, gerar um entendimento da alfabetização. Mas isso também ocorre por conta da plasticidade cerebral. Então, tem crianças que, sim, a partir do momento que ela entende aquele desenho, mas ela entende aquilo, não é uma questão de ser só apenas um desenho, ela entende qual é a palavra daquele desenho, aí ela realmente começa a se desenvolver, tá? Bom, vamos lá para a dica que eu quero passar para vocês? Então, bora lá, gente! Pronto, voltamos! Eu vou falar aqui um pouquinho desse joguinho que é de consciência fonológica. Bom, primeiro, o que a gente tem que fazer com uma criança? Nós temos que fazer ela conhecer antes de fazer esse exercício, tá? Ela tem que conhecer todo o alfabeto. Então, você vai trabalhar primeiro o alfabeto com ela, de forma a lembrar da parte fonética, tá? Aí, ela lembrando, nós vamos sempre reforçar essa parte fonética com ela. Então, por exemplo, aqui na atividade eu já coloquei as figuras, tá? Então, tem o sapinho, tem uma ilha, tem a professora e temos aqui um dedo, uma mão, né, na verdade. E eu tenho aqui as vogais, então vamos trabalhar as vogais, o som das vogais com elas. Então, a letra A, E, I, O, U, sempre fazendo o movimento, ok? Então, sempre fazendo movimento e o som para ela poder associar, certo? Então, vamos lá. Aí, ela vai vir e vai olhar aqui. Ah, que figura que é essa? Né? Vamos perguntar, qual é essa figura? Ah, é o sapo. Sapo. Certo. Sapo começa com que letra? A letra S. Então, sempre S. Então, vamos colocar a letra S. Certo? E qual é a próxima letrinha? P. Então, lembrar para ela P. P. A parte fonética. Porque é o sapo. Sapo. Sempre mostrando, tá? A parte fonética. Então, vamos lá. Agora, eu tenho aqui o dedo. Então,
Qual é a letrinha? Letra D. Então, D, do. Sempre lembrando de falar o som, tá? Letra D, D. Então, eu tenho aqui também a ilha. Então, tenho a ilha. Vou começar com que letra? Com a letra I. Então, lembrar para ela também. Ilha, né? Ilha, eu tenho o L, certo? Que é uma fonética L. E tenho o H, certo? E a professora? Aula. Então, que letra que começa? A. Então, sempre mostrando para ela o som. Lá, né? Aula. L. Então, é a letra L, certo? Sempre eu vou exercitando o som da letra com a criança, ok? Espero que vocês tenham gostado da minha dica, que vocês conheçam um pouquinho mais aí da síndrome de Williams, que é uma síndrome muito rara, e até o próximo vídeo.